Núcleo celular. O núcleo é a região da célula onde se encontra o material genético, DNA, dos organismos tanto unicelulares como multicelulares. O núcleo é o que caracteriza os organismos eucariontes e os diferencia dos procariontes que não possuem núcleo. O núcleo é como o cérebro da célula, pois é a partir dele que partem as decisões. É onde se localiza os cromossomos compostos de moléculas de ácido, que carrega todas as informações sobre as características da espécie e participa dos mecanismos hereditários. Cada região do DNA é composto por genes que codificam as informações para a síntese de proteínas, que ocorre nos ribossomos. De acordo com o gene codificado, será sintetizada um tipo de proteína que será usada para fins específicos. Além disso, quando o organismo precisa crescer ou se reproduzir, a célula passa por divisões que acontecem também no núcleo. Desvendando o papel do núcleo. Em ciências, uma descoberta costuma ser fruto da combinação de resultados, por vezes contraditórios, de inúmeros trabalhos realizados por diferentes pesquisadores ao longo de muitos anos de estudo. A descoberta do núcleo celular. Na segunda metade do século XIX, o biólogo alemão Walter, estudando a divisão celular, notou que o núcleo continha um material que se corava intensamente sem corantes básicos. Ele deu a esse material o nome de cromatina. Fleming também percebeu que quando uma célula se dividia, esse material era repartido entre elas e concluiu que todo o núcleo se originava de um núcleo pré-existente. O núcleo é o mais principal dentro de uma célula, pois é ele que coordena todas as ações das células, ele que dá as ordens, enfim, é como um chefe que controla a ação celular. E quando uma célula perde seu núcleo, seu funcionamento para, então a célula morre. Quando uma célula vai entrar em uma divisão, é devido justamente a uma necessidade do núcleo, pois no início a célula era pequena e ele controlava facilmente. Agora, no fim, ele precisa dividir a célula, pois já não consegue a controlar. Composição do núcleo. O núcleo é uma das mais importantes organelas de uma célula animal. É composto por uma estrutura complexa que desempenha funções de extrema importância na célula. Grande parte das atividades das células é controladas pelos genes, que estão localizadas no núcleo celular. Composições do núcleo. Carioteca. A carioteca é uma membrana que envolve o conteúdo nuclear da célula. Logo, ela é quem faz a separação entre o citoplasma e o núcleo. Nucleolos. Os nucleolos são corpos esponjosos de formato esférico, presentes no interior do núcleo celular. São formados por proteínas RNA e DNA. Nos nucleolos são formados os ribossomos, que atuam no processo de síntese de proteína. Cromatinas. A cromatina é um material genético presente no núcleo. As cromatinas são compostas por moléculas de DNA em associação com determinadas proteínas. Cariolinfa, também chamada de suco nuclear, é composta por água e proteínas. As cariolinfa é uma massa incolor e preenche o espaço interno do núcleo. Cromossomos. Os cromossomos são estruturas compostas de DNA que, por sua vez, carregam os genes de um ser vivo, responsáveis por definir as características físicas particulares de cada indivíduo. Os cromossomos estão localizados no núcleo das células que compõem o ser vivo. Os seres humanos possuem 46 cromossomos divididos em 23 pares, sendo 44 autossomos e 2 sexuais. Tipos de cromossomos. Cromossomo telocêntrico. O centrômero está localizado na extremidade terminal do cromossomo. Cromossomo acrocêntrico.
o centrômero está afastado do centro e próximo de uma das extremidades, fazendo com que uma das duplas de braços que formam o cromossomo seja maior que a outra. Cromossomo submetacêntrico, quando o centrômero está pouco afastado do meio do cromossomo. Cromossomo metacêntrico, o centrômero está no centro do cromossomo, fazendo com que todos os seus braços tenham o mesmo tamanho. Células diploides são aquelas cujos cromossomos que organizam-se em pares de cromossomos homólogos e assim para cada característica existem pelo menos 2 genes, estando cada um deles localizado em um cromossomo homólogo. Diz-se que essas células possuem 2 N cromossomos, onde N é o número de cromossomo característico da espécie em causa ou número haploide. Cromossomos homólogos. São cromossomos de origem paterna e materna que apresentam genes para as mesmas características. Os óvulos e os espermatozoides são os gametas humanos e possuem 23 cromossomos diferentes entre si. Durante a fecundação, os 23 cromossomos dos espermatozoides se juntam aos 23 cromossomos de óvulos e formam um zigoto com 23 pares de cromossomos. Os pares de cromossomos resultantes da reunião dos gametas humanos são denominados cromossomos homólogos. Estruturalmente, o cromossomo apresenta uma unidade estrutural filamentosa de DNA em forma de espiral e é envolvido por uma substância proteica. Denomina-se cariotipo o conjunto de cromossomos de uma célula. O cariotipo humano é constituído por 22 pares de cromossomos, chamados autossomos, presentes nas células de mulheres e de homens. Um par de cromossomos sexuais, XX para sexo feminino, XY para sexo masculino.